Estou aqui para apresentar o trabalho de Seminários 1. Meu nome é Diego Macário, sou aluno do terceiro período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. Irei apresentar a metodologia de desenvolvimento Scrum para vocês. Essa apresentação teve o tema escolhido para demonstrar para os colegas como o desenvolvimento de software é feito através de uma metodologia ágil, não se esquecendo que irei apresentar uma metodologia tradicional, que é a cascata. Bom, primeiramente iremos apresentar a metodologia cascata e depois a Scrum. Espero apresentar tal trabalho de 15 a 20 minutos. Bom, a metodologia cascata surgiu por volta dos anos 70 do século passado e foi concebida por Royce. Essa metodologia surgiu na demanda de uma melhor organização do desenvolvimento de software, pois, como todos sabemos, o desenvolvimento se intensificou da tecnologia digital em meados do século passado. Então, havia uma necessidade de uma melhor projetificação do trabalho. A estrutura da metodologia cascata se compõe da seguinte forma. O cliente procura a empresa e expõe o problema. A empresa verifica junto ao cliente quais são os requisitos e repassa os requisitos à próxima etapa. Pegando os requisitos, é feito o projeto do sistema através de ferramentas como o UML. E assim é feita o desenvolvimento com codificação e testes de cada módulo. Passada essa parte, é integrado cada módulo e feitos os testes no conjunto. Assim, verificado os problemas, é feita a manutenção junto ao todo. Bom, como você pode visualizar, este é o processo cascata na sua forma toda. E você pode ver a sequência de passos que foram feitos. Bom, essa figura representa a integração de um sistema, onde que partes são feitas em separadas e depois são juntadas. Bom, após isso, você tem duas chances em seu trabalho. Booleano, simplesmente sucesso, fracasso, aonde que cada um depende de como a empresa fez a projeção do seu trabalho. Caso tenha partido para esse lado, será agravado pela seguinte representação. Irei demonstrar um gráfico que representa muito bem isso. Este gráfico representa o custo que acarreta numa produção de software, o erro numa das fases. Se você tem erro na implantação, olha o custo da mudança, pois você tem que voltar mais ou menos nas etapas de análise ou em outras para corrigir este fato. Então a gente pode ver que uma metodologia cascata enfatiza muito a análise de requisitos e fazer bem o projeto. Agora irei apresentar para vocês a metodologia Scrum. Você deve se perguntando, por que essa figura? O nome Scrum vem de uma jogada do rugby, aonde que se tem o objetivo de através de uma organização do grupo chegar ao objetivo que é pegar a bola. Bom, surgiu em 86 através de um artigo publicado na Harvard Business Review. Em 96 foi implementado na companhia Easel por Sutherland, John e McKenna. Em Schwab, em 95, formalizou a documentação do Scrum. Em 2001 lança-se então o Manifesto Ágil. Bom, toda essa prerrogativa surgiu a partir do questionamento de que talvez a metodologia cascata não era a melhor a ser empregada, pois verificava-se que muitos projetos estavam sucumbindo pela falta de melhor organização. Quem usa Scrum? Muitas empresas das quais você pode ver nessa imagem, mas o Scrum não somente se aplica o setor de tecnologia, mas também a outros setores, nos quais buscam no Scrum o melhor planejamento e execução de seus projetos. Este é o Manifesto Ágil, que prega o seguinte:
interação entre indivíduos, produto funcionando, colaboração com o cliente e resposta a mudanças. Isso tudo que eu li tem a ver com agilidade. O do lado direito se refere à metodologia tradicional. O Scrum ele não prega a substituição ou o extermínio de documentação, mas ele pede que haja mais interação dos membros da equipe sobre documentação. Características do Scrum: tem que ser auto-organizado, autodisciplinado, um processo incremental e iterativo. Essa próxima imagem demonstra muito bem isso, aonde que pedaços são feitos, juntados e no final se compõe o produto. O Scrum Framework se apresenta nesses seguintes, nos papéis, eventos e artefatos, onde que cada um se define nesses componentes. Chama atenção para artefatos o quadro Kanban, onde nas publicações da onde que eu tirei base, não citam ele como artefato, mas resolvi incluir, pois é um fato bastante interessante. O Product Owner ele define o produto, ele também a data de entrega e o valor do produto. Ele ajusta o produto conforme o seu ponto de vista e a necessidade do grupo que vai utilizar a ferramenta e tem como prerrogativa disso tudo maximizar o ROI, que é o retorno do investimento. O Scrum Master ele é responsável pelo bom andamento das atividades e mantenedor das funcionalidades e produtividades da equipe. Essa figura que eu coloquei aí é só uma ironia, pois o Scrum Master ele está mais para ser aquele servidor do bom andamento da execução do sprint e não deixar que a equipe nada influencie a equipe, nenhum fator externo. O time geralmente é composto entre 5 a 9 pessoas, deve ser auto-organizada e disciplinada e deve ser um grupo fortemente conhecedor de métodos empregados no produto a ser gerado. O Planning já é um dos eventos, ele analisa o Product Backlog, faz a estimativa de tempo do projeto, define as prioridades conforme o Product Owner exige, divide-se o Product Backlog em tasks e o team se compromete somente com aquilo que ele pode fazer para dar um bom andamento do sprint. O Review demonstra os resultados do sprint e apresenta novas funcionalidades adquiridas durante esse tempo. O Retrospective considera o seguinte: fatos positivos e negativos como lições a serem tiradas para as próximas execuções de trabalho. E o Daily Meeting são reuniões diárias realizadas durante o sprint, onde que cada membro do grupo, do team, diz o seguinte: o que eu fiz, o que vou fazer hoje e o que tem alguma coisa impedindo, tudo isso relaciona somente a trabalho. O que ele fez relacionado a trabalho. O Product Backlog lista da visão do que o Product Owner deseja ter no seu programa informando as prioridades. Por exemplo, queremos ter um programa de cadastro de notas fiscais. Então, se quebra em Product Backlog o seguinte: um Product Backlog é cadastro de município, outro Product Backlog é o cadastro de fornecedor e assim vai. O Sprint Backlog seria, por exemplo, a quebra do Product Backlog em histórias ou tasks pelo team para se ter maior visibilidade do produto. Ou seja, o Product Backlog, cadastro de município, vai ser quebrado nas seguintes tasks: SQL da conexão de banco de dados, verificação de dados, redundância de dados, interface com o usuário, seria isso, para ser mais preciso. O gráfico Bandal ele tem como prerrogativa auxiliar no bom andamento, onde que o Scrum Master verifica se o sprint está ocorrendo de forma adequada e tem uma estimativa do andamento das atividades. O quadro Kanban já tem uma ferramenta de monitoramento das atividades do sprint. Bom, aqui você está vendo o ciclo de vida do Scrum, aonde que a gente começa pela visão do produto e depois a gente parte pelo Product Backlog. Primeiramente, gerando o Product Backlog, o
Product Owner, ele diz, pô, preciso disso, disso, disso. Então, é feita uma estimativa. Aqui está o Product Backlog e de azul e de amarelo o Sprint Backlog. Você deve perguntar, pô, como é que eles fazem estimativa? É feita através de um processo. Há outros, mas o mais utilizado é o Planning Poke, que é a retirada de cartas aonde que o grupo verifica qual é a intensidade do projeto. Qual que é a intensidade? Pô, aquele ali exige mais, aquele ali exige mais, aquele ali tanto. Então eles vão retirando cartas até chegar a um consenso comum do que precisa ser, ter maior demanda. Lembrando que o Product Owner estabelece as metas de serem feitos. Não é o team, mas sim o Product Owner. Após isso, a gente volta ao ciclo do produto, fazendo um planejamento do sprint, que seria o que vai ocorrer, onde que o grupo define, cada membro do team vira e pega uma task. Pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, somente pegando aquilo que eles dão conta de fazer durante aquele tempo. E aí é feita a somatória das estimativas de tempo e aí se gera o valor do gráfico de Bandal. Aí eu tenho uma amostra do que é um Product Backlog, para vocês entenderem melhor. Depois a gente volta e aí começa a fase de Sprint Backlog, aonde que começa o sprint, que é um período de 2 a 4 semanas, e a cada 24 horas é feita uma reunião diária, que é o Daily Meeting, que eu informei para vocês, onde que as pessoas informam as necessidades, o que foi feito, o que vai fazer, tal. E, passado esse período, é feita uma revisão da sprint. E, consequentemente, a retrospectiva do sprint. E entregue o produto. Está aí para vocês verem o quadro Kanban. Esse é um desenho que consta no livro XP e Scrum Direto das Trincheiras, aonde vocês podem ver o que não foi feito, o que está para ser feito, o que foi feito, itens que não foram planejados. Por exemplo, uma task, o membro do time, ele vira e pensa, pô, isso aqui pode ser quebrado em outras histórias, então ele joga ali para ser rediscutido numa próxima reunião. E o gráfico de Bandal, de metas. Bom, aqui está uma ferramenta que há outras ferramentas, software para ser trabalhado com Scrum. Ao final disso, a gente volta. Esta é a visão da vida útil do sprint, do Scrum. Essa é como ocorre. Então aqui vocês têm uma ideia. Bom, apresentado este para você, esta é a vida do ciclo vida útil do Scrum. Bom, conclusão. A gente pode chegar à seguinte conclusão. O trabalho não teve como meta apresentar críticas ou críticas também, né? Porque crítica pode ser tanto pelo lado negativo quanto positivo. Mas procurei estabelecer o seguinte parâmetro. O seu projeto vai utilizar uma metodologia conforme o risco do projeto. Se for um projeto que vai mudar totalmente a característica da empresa, como ERP, talvez uma metodologia cascata provavelmente seja mais adequada, pois ele exige maior levantamento de requisitos. Agora, se é um projeto que exige resposta mais rápida, algo desse tipo, talvez uma metodologia ágil, tipo a Scrum, seja a mais adequada. Bom, com isso, o meu intuito de apresentar o trabalho era para vocês terem uma ideia do que o Scrum trabalha, para vocês já terem uma noção do como funciona, para posteriormente, nas próximas matérias, a gente já ter uma melhor perspectiva sobre o fato. Bom, com isso, agradeço e a seguir apresento as referências das quais usei no meu trabalho e um pensamento final. Bom, as referências foram as seguintes: vídeos, sites, trabalhos, livros e material retirado de jornal. Bom, sites consultados foram esses, o Cova e o Manifesto Ágil, dois vídeos que assisti, o da esquerda, do Alessandro da Golnal, muito bom esse vídeo, recomendo, assim como o da direita, que é o Scrum em 10 minutos. E esses dois livros, o da esquerda vem mais falando sobre como se desenvolve software e vem um capítulo específico sobre Scrum, além de outras metodologias de trabalho. E o da direita é sobre a aplicação do Scrum XP
no dia a dia de uma empresa. Matéria extraída do jornal O Globo, que eu fiz leitura e utilizei como base para fazer essa apresentação. E a mensagem final que eu deixo é essa para vocês. Obrigado.